pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão aqui no Implacável Concursos, focados no concurso de Cascavel. Estamos aqui para mais uma live, mais um evento em que nós vamos estar resolvendo questões de Estatuto do Desarmamento, questões que, não tenham dúvida, vão se apresentar na prova de vocês, tá? Eu sou o professor Luciano. A partir desse momento, não esqueça de curtir, de compartilhar, para que nós possamos ter sempre mais e mais eventos aqui proporcionados pelo Implacável Concursos e toda a sua equipe, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos aqui resolver algumas questões de Estatuto do Desarmamento para a gente ver mais ou menos o que a gente vai encontrar na nossa prova, tá? Então vamos lá. A nossa primeiríssima questão pede a incorreta. Então veja comigo, ó. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, lembrando que o Estatuto do Desarmamento é uma lei federal, Lei 10.826 de 2003, tá? Então, muita calma quando estiver falando, lembrando que a lei também, né, ela vai, quando estiver resolvendo as questões, né, a lei vai trazer ali regras administrativas, vai trazer ali também regras penais. Então, meu amigo, não tem erro, não tem como a gente trabalhar somente os crimes, não, nós vamos trabalhar tudo que é importante, tudo que já caiu em provas anteriores sobre a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, tá? Ele pede aqui nessa questão aqui, é incorreta, então nós vamos buscar aqui a alternativa incorreta. A letra A fala, ao SINARME compete identificar as características e propriedades de armas de fogo mediante cadastro, tá? Pessoal, as armas de fogo, de fato, elas têm ali as suas características e propriedades que precisam estar declinadas, tá? E, de fato, é competência do Sistema Nacional de Armas, mantido ali pela Polícia Federal, fazer todo o cadastramento de identificação, tá? E caracterização, bem como a fixação de propriedades dessas armas de fogo. Então, cadastrar armas de fogo que estão em poder da população é uma obrigatoriedade de fato do SINARME, tudo bem? Está correta, só que eu vou buscar aquela que é incorreta. As armas de fogo de uso restrito estão registradas no Comando do Exército, na forma do regulamento desta. Também está correto, né? Armas de fogo de uso restrito é porque não pode estar em poder da população. Se o uso é restrito para as Forças Armadas, é restrito para aqueles que fazem parte do aparelho de segurança pública. E, claro, nós sabemos que quando se trata dessas armas, serão registradas de fato no Comando do Exército. Beleza? Claro, se caísse aqui uma questão avançando um pouco mais, nós temos que o sistema aqui já vai ser o SIGMA, tá? Nós vamos ver isso mais na frente. Então, aqui está perfeitamente correto a letra B de bola. Vamos à letra C. A comercialização de arma de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARME. E aí, pessoal, será se precisa a autorização do SINARME para que de fato exista essa comercialização de armas de fogo, de acessórios e munições? Beleza, pessoal. O Sistema Nacional de Armas, ele precisa ali autorizar, né, essas operações de comercialização de armas de fogo, acessórios e munições. Tem que ter ali a autorização do SINARME, logo a letra C também está perfeitamente correta. A letra D. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SIGMA. Olha aí, pessoal, aí chegamos naquele ponto que sempre ali o examinador tenta induzir os nossos candidatos ao erro, né? Misturando o SIGMA com o SINARME. É bem fácil. Se aparecer ali o SIGMA, você já vai lembrar em Comando do Exército. Por quê? Porque o Sistema Nacional de Armas, o SINARME, tá? Ele é mantido pela Polícia Federal para cuidar ali do armamento em poder da população, regulamentando compra e venda dentro de todo o regramento do Estatuto do Desarmamento. Se aparecer SIGMA, você já vai lembrar o quê? Já vai lembrar do Comando do Exército Brasileiro, que agora ele vai cuidar das armas de uso restrito, né? Daqueles que fazem parte das Forças Armadas Brasileiras e Marinha, Exército e Aeronáutica, obviamente, e aqueles que fazem parte do aparelho de segurança pública brasileiro. Então, repare que são dois sistemas que sempre vem ali o examinador tentando induzi-los ao erro. E veja que por que a letra D é o nosso gabarito. O certificado do registro de arma de fogo é expedido pela Polícia Federal. Se é Polícia Federal, né, o sistema é o SINARME, não seria o SIGMA. Tá? Será precedido de autorização do SIGMA? Não, o correto seria Sistema Nacional de Armas, tá bom? Então,
Eis o gabarito, letra D de dado. Vamos ver por que não é a letra E. As armas de fogo utilizadas em entidades desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de uso de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou autorizado a portar a arma pela sua guarda na forma do regulamento dessa lei. Perfeito, corretíssimo que está na proposição na letra E. Tudo bem? Então vamos aqui ver na legislação, porque não tem como a gente simplesmente citar os artigos, tem que fazer a leitura, tá, pessoal? Eu sempre falo para os nossos alunos, só aprende legislação penal especial, legislação extravagante, as leis propriamente ditas, se fizermos a leitura. Você pode ter todo e qualquer tipo de aula relacionada à teoria, mas tem que fazer a leitura. A leitura do dispositivo é o segredo para que vocês possam lembrar na hora da prova, tá? Olha só, Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, diz assim: o certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência, ou domicílio, ou dependência desta, ou ainda em seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável pelo estabelecimento da empresa. Aqui estamos falando de quê? Da posse, né, pessoal? Da posse, porque nós não temos a circulabilidade. Qual a diferença da porte para posse? Para o porte, nós temos a circulabilidade. A posse, eu não tenho a circulabilidade. É só isso, não tem outra coisa. E quando a gente fala ali da posse de arma de fogo, o parágrafo 1º ele traz a regrinha, né, do certificado de registro. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será concedido mediante autorização do Sistema Nacional de Armas. Tá legal? Que é o SINARM. Então, tá aí, não pode esquecer essa regra, essa dualidade. Bora aqui trabalhar aqui alguns pontos, relembrando, né, rememorando algo que você já sabe. Veja comigo. Tá aí. O Sistema Nacional de Armas ele é gerido pelo Ministério da Justiça no âmbito da Polícia Federal. Tem a finalidade de controlar as armas de fogo da população. Tudo bem? Então, arma de fogo da população, SINARM, Polícia Federal, Ministério da Justiça. Agora, se eu falo do SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, veja que aqui já fala em militar, ele vai ser gerenciado pelo Comando do Exército, em registros próprios, que são das Forças Armadas e também auxiliares, tá? Esse é o SIGMA, beleza? Então não dá para aqui misturar isso. O cadastro, né, vai ser arma inserida em banco de dados. Então, quando eu falo em cadastro, eu estou falando da inserção dos dados, né, daquela arma em cadastro, que pode ser o SIGMA ou o SINARM, a depender da situação. Armas de uso permitido. Se eu tenho ali armas que são de uso permitido, se é permitido é porque não são restritos, obviamente. Eu tenho ali o cadastro feito no SINARM pela Polícia Federal. Como eu falei para vocês, de uso restrito, ora, se a arma é de uso restrito, ali o gerenciamento do cadastro é feito pelo SIGMA no âmbito do Comando do Exército. Autorização para porte, como é que funciona o procedimento? Autorizar para porte, o que é o porte? A circulabilidade da arma de fogo, né? A PF autoriza após autorização do SINARM. Agora, a autorização para compra, aí você vai lembrar do SINARM, e o registro certificado, você vai lembrar o quê? O certificado de registro vai ser ali a cargo da Polícia Federal, sempre mediante autorização do SINARM. Repare que sempre quando a gente fala de SINARM, não dá para errar isso na prova, você já tem que associar a Polícia Federal. Se for SIGMA, você já vai lembrar ali do Comando do Exército Brasileiro. Tá bom? Beleza, então questãozinha aí resolvida. Passeamos por vários dispositivos importantes que a gente pode encontrar na nossa prova. Vamos aqui à nossa próxima questão. Sobre os crimes de posse e porte legal de arma de fogo, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, ele pede a alternativa incorreta. Vamos lá. Os crimes que a gente encontra aonde? No Estatuto do Desarmamento. Ele pede a incorreta. A letra A fala assim: são leis ou normas penais em branco. O que é isso? A lei ou norma penal em branco é uma lei penal que precisa de um complemento para que ela de fato seja aplicada na sociedade. Por exemplo, arma. Como é que eu vou identificar ali um crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo, comércio ou tráfico ilegal de arma de fogo, sem eu definir o que é arma? Repare que eu preciso, para que bom aplique essa norma, de uma outra lei, um decreto, por exemplo, explicando o que seria a arma. Então, de fato, aqui
né, o Estatuto do Desarmamento, a doutrina traz isso para a gente, é de fato uma lei penal, é uma norma penal em branco, tá bom? Correto. São crimes de perigo abstrato. Olha aí, pessoal, tanto o porte como a posse ilegal de arma de fogo é um crime de perigo abstrato porque basta a exposição do bem jurídico a perigo para a configuração do crime. Não há necessidade da lesão, não há necessidade ali da violação, né, efetiva da materialidade delitiva para que de fato possamos incorrer em crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo. De fato, são dois crimes de perigo abstrato por não necessitar da efetiva lesão para o indiciamento, tá? Então, correto. O porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo pode afastar excepcionalmente a configuração típica em razão da ausência do potencial lesivo, princípio da insignificância. Lá no direito penal, quando a gente fala de princípio da insignificância, é bem simples. Nada mais é do que um princípio que vai dizer que para que nós possamos ter a tipificação ali dentro de uma situação prática, situação de dia a dia, é necessário que aquela conduta tenha ou revele-se um tanto quanto lesiva. Então, eu não posso ali, por exemplo, indiciar alguém por algo que não tenha tamanha ou grande lesividade. É necessário um mínimo de lesividade para que, de fato, possamos ali ter o indiciamento de alguém que tenha praticado um crime. E quando a gente fala aqui do crime de porte de pequena quantidade de munição, ou seja, o grau de perigo abstrato é bem menor, uma pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, ou seja, o cara foi encontrado ali com 2 munições, não tem a arma de fogo, então o grau de lesividade, lá embaixo, é possível aplicar o princípio da insignificância, afastando, por conseguinte, a tipicidade material. Tudo bem? Então, corretíssimo. De fato, a jurisprudência ela entende que o porte de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente configuração típica em razão da ausência de potencial lesivo, ou seja, afasta a tipicidade material por força do princípio da insignificância. Corretíssimo aqui, tá? Bora ver a letra D. A letra D, a condição de policial civil afasta a tipicidade da conduta daquele que, autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observa as imposições legais previstas no Estatuto do Desarmamento, que impõe registro de armas no órgão competente. Pessoal, o policial civil não é porque ele é policial civil que ele vai encontrar-se desobrigado com o cumprimento das regras do Estatuto do Desarmamento. Tem que cumprir as regras do Estatuto do Desarmamento. E aqui, quando a questão fala afasta a tipicidade, ou seja, não responde por crime, se ele for surpreendido portando armas sem as condições necessárias para o porte, ele não vai ser punido. Vai ser punido sim. Então, nada de afastar a tipicidade. Não é porque é policial civil que não vai praticar crime. Pratica crime sim. Então, aqui está errado e é o gabarito da questão. Vamos lá, a letra E. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente. Perfeito. O que é um crime permanente? É um crime cujos seus efeitos se prolongam no tempo. Então, quando eu dou circulabilidade para a arma de fogo, circulando aí, né, colocando em perigo abstrato bens jurídicos tutelados pela norma, nós já temos ali um crime que é chamado de permanente. Por quê? Porque os seus efeitos, que vai ser o perigo da abstração, se prolongam no tempo. Então, está perfeitamente correto aqui a letra E. Tudo bem? Beleza! Então, vamos lá. Olha a jurisprudência aí para vocês, né, que diz assim: é típica e antijurídica, ou seja, é crime. É típica e antijurídica, está prevista a norma e é contra a lei, a conduta de policial civil que, mesmo autorizado a portar ou possuir arma de fogo, não observar as imposições legais previstas no Estatuto do Desarmamento. Então, mesmo ele sendo um agente público, ele sim estará em curso ali nas penas do Estatuto do Desarmamento, se ele portar sem observância previstas no Estatuto do Desarmamento. Quem põe registro de armas no órgão competente, né? STJ está aí, bonitinho a jurisprudência. Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Vamos agora à nossa próxima questão. Questão 3 diz assim, ó. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei Federal 10.826/2003, no que trata do porte de arma de fogo, ele pede a alternativa que incorreta. Pede a alternativa incorreta. Vamos lá. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular,
ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Pessoal, aqui está perfeitamente correto. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, né, eles sim têm o porte e mesmo fora de serviço podem ter ali a seu favor o porte. Então está perfeitamente correto. Veja que a questão está buscando a incorreta. B. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil habitantes, mesmo fora de serviço. Está errado isso aqui, tá? Professor, encontramos gabarito? Encontramos, está errado. Professor, mas o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que os guardas municipais terão direito ao porte, ou seja, da circulabilidade com arma de fogo própria ou acautelada pelo município, né? Independentemente da quantidade de habitantes. Mas veja que a questão está falando o quê? De acordo com a Lei Federal 10.826, tá, pessoal? Vamos aqui ver o que diz ali o Estatuto do Desarmamento acerca disso. Ó. Veja comigo. Lá na Lei 10.826, no artigo 6º, inciso 5º. Veja, olha só, é proibido o porte de arma de fogo no território nacional, salvo para os casos previstos na legislação própria para os integrantes das guardas municipais e municípios com mais de 50 mil, né, 50 mil habitantes e menos de 50 mil habitantes. Então, aqui, ó, menos de 50 mil habitantes. Mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, mesmo fora de serviço. Beleza? Isso está onde? Aqui, ó, mesmo fora de serviço. Aqui é o erro. A questão falou, mesmo fora de serviço. O que a lei diz? A lei diz que, quando em serviço, os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil, né, tem direito ao porte quando em serviço. A questão falou mesmo em serviço. Professor, mas aqui nós temos uma situação de que a jurisprudência fala uma coisa e a lei fala outra. Como é que eu vou resolver isso na hora da prova? Na hora da prova você tem que seguir o que o direcionamento da questão está solicitando. O comando da questão está pedindo para a gente aqui, ó, segundo a Lei 10.826. Então, em serviço, né, o porte de arma de fogo, o que a lei fala? Em serviço, artigo 6, né, pessoal? Aquelas cidades com mais de 50 e menos de 500 mil, em serviço, quando em serviço tem direito ao porte de arma de fogo. Professor, mas hoje na prática, uma cidade com 10 mil habitantes que tem instituído a sua guarda, nós temos sim o direito ali dos seus guardas de portarem arma independentemente da quantidade ali. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já entendeu isso, tá? Diz que é garantido o direito de porte de arma de fogo independentemente da quantidade de habitantes por município. Então, para a prova, vamos observar o que está previsto na norma. Tá legal? Tudo bem? Então tá aí, ó, mais uma vez. O que a questão falou mesmo fora de serviço? Então aqui errado, tá bom? E vamos ver por que as demais não é gabarito. Vamos fazer um confere, ó. Aos residentes nas áreas rurais, maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo. Na categoria de caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, tiro simples, com 1 ou 2 canos, alma lisa e calibre igual ou inferior a 16. Desde que interessados comprovem efetiva necessidade em requerimento, o qual deverão ser anexados documentos de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural ou atestado de bons antecedentes. Perfeito. Eu até já falei muito isso aqui com vocês em lives anteriores. Isso aqui cai bastante, tá, pessoal? A questão do porte para rural. Perfeito. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma, independentemente de outras tipificações penais, responderá conforme o caso pelo porte legal ou disparo de arma de fogo de uso permitido. Então, o não cumprimento daquilo que está previsto na norma, ou seja, se ele desvirtuar aquela
ideia do porte para caçador em zona rural, ele vai responder pelo crime de ou porte ilegal de arma de uso permitido ou disparo de arma de fogo de uso permitido. Então, também isso aqui está correto, tá bom? Então, gabarita a nossa questão, letra B de bola, marque aí. Bora ver aqui novamente por que está errado. E aí nós temos a jurisprudência do STF. Ele autorizou que todos os integrantes de guardas municipais do país tenham direito ao porte de arma de fogo, independentemente do tamanho da população do município. E aqui, pessoal, eu quero também chamar a atenção para vocês, ó, autorização para o porte. Vamos lá. Após a autorização do Sinarme, a PF que faz, tá? Autorização para compra, Sinarme. Autorização para arma de fogo de uso restrito, Comando do Exército. Tudo bem? Então não pode confundir isso aqui. Se for autorização do porte de arma para responsável de segurança cidadão estrangeiro, aí já vai ser o Ministério da Justiça. Ou seja, está vindo ali o cidadão estrangeiro visitar o Brasil, né, em evento que vai ser sediado no Brasil, é o Ministério da Justiça que vai autorizar o porte. Expedir certificado de registro, nós já vimos que é a PF após autorização do Senar. Concessão do porte em trânsito, que cai bastante, tá, pessoal? Conceder o porte em trânsito, aquele que está passeando, viajando, ou então para colecionadores, atiradores, esportistas, né? Competição internacional, quem vai dar o comando do Exército. Então, todas essas competências são muito recorrentes, por isso que vira e mexe uma questão e outra, eu trago assim, aqui esse resuminho para que você possa estar sempre lembrando, tá bom? Vamos lá, falamos de tudo isso, já está tudo aí para você no seu material. Vamos agora à resolução da questão de número 4. Questão 4 agora para você. Quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer sinal de identificação raspado, suprimindo ou adulterando, incorre nas mesmas penas do crime de... Pessoal, aqui nós temos uma questão também que é muito batida. Aquele armamento, aquela arma que foi adulterada sua numeração raspada ou qualquer sinal de identificação, né, foi retirado, eu tenho ali a figura lá do posse ou porte legal de arma de fogo, né, na modalidade, o quê? Na modalidade equiparada, lá do parágrafo 1º. Então, vem comigo aqui no 16, ó. O 16 fala sobre a posse ou porte legal de arma de fogo de uso, o quê? Restrito. Então, se o Joãozinho, uma Mariazinha, ele é, ou ela é, ele é ali, digamos que, pego, vamos dizer assim, né? Ele é ali surpreendido por uma batida policial e aí ele tem uma arma de fogo de uso, é uso permitido, mas a numeração está raspada. Olha aí a situação. Ele usa de uso permitido, mas a numeração raspada. Aí eu já tenho o porte ou posse legal de arma de fogo, a depender da circulabilidade, mas embora seja de uso permitido, mas a numeração estando raspada, cai para o 16. Ou seja, a tipificação deixa de ser de uso permitido e passa a ser de uso restrito, pessoal. Tá bom? Isso na figura equiparada do 16 e o seu parágrafo único. Então vamos lá. Primeiro a regra do 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo acessório ou munição de uso restrito sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Veja que é uma pena pesada, né? Agora vamos lá na figura equiparada que nos interessa. Nas mesmas penas incorre quem? Olha só. Então, na mesma pena. Por que, professor, a mesma pena? Porque se estivessem aqui essas pessoas, né, portando um armamento de uso permitido, mas tem ali a numeração raspada ou a supressão de marca, já vai incorrer na figura do proibido, de uso restrito. Então, veja, nas mesmas penas incorre quem? Aqui é a figura, anota, é aqui, parada do porte ou posse legal de arma de fogo de uso que restrito. Tá bom? Aquele que suprimiu, alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, ou modificar a característica da arma de fogo, de modo a torná-la equivalente a uma arma de uso
de fogo de uso proibido. Duas situações. Ele adulterou marca ou ele modificou a estrutura da arma de modo que ela se transformasse numa arma de um poder maior, de uso restrito, ou para fins de dificultar ou ter, ou qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. E claro, a terceira figura é possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 3 situações da forma equiparada do porte ou posse legal de arma de fogo de uso restrito. Isso cai bastante, tá, pessoal? E claro, 4, possuir, portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Vender, entregar, fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo com munição ou explosivo a criança ou adolescente, tá? E produzir e recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. Então, aqui nós temos as situações. Olha a pena, se as mesmas condutas no caput desse artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena de reclusão de 4 a 12. Então, veja que eu tenho mais uma agravante. Se a arma for de uso proibido, eu tenho mais um agravante, vai de 4 a 12, tá? E nós temos também uma súmula importante, muito importante para a nossa prova, súmula do STJ 668. A arma com numeração raspada não é crime hediondo. Veja o que a súmula diz. Não é hediondo o delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido, ainda com numeração raspada, de qualquer marca, ou de sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Então, não é crime hediondo, outra informação super importante. Agora, na questão bem simples, a letra A você já tira, disparo de arma de fogo. Não é isso que o examinador está pedindo. Porte ou posse legal de arma de fogo de uso restrito. Perfeito, tá? Raspou, restrito. Tráfico internacional não, posse de arma de fogo também não. Então, letra B de bola é o nosso gabarito. Então, tá vendo aí que é uma questão que requer muita atenção. É uma questão fácil, mas requer um pouco de atenção. Tá legal? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão agora de número 5. Nos termos da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, conhecida como Estatuto do Desarmamento, aquele que deixar, aqui eu já tenho um tipo penal, aqui eu tenho um crime, anote, dentro da classificação desse crime, um crime omissivo próprio. Tá? É um crime omissivo próprio. Por que é um crime omissivo próprio? Porque o tipo penal dele traz ali uma conduta negativa, deixar. Aqui é o crime, pessoal, já adiantando para vocês, chamado de omissão de cautela. É um crime omissivo que a gente vai encontrar lá na Lei 10.823, tá? E ele diz assim, aquele que deixar de observar cautelas necessárias para impedir que o menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma de fogo. Veja que no exemplo dado, o Joãozinho, ele policial militar, por exemplo, ele deixou ali, por desídia, por descuido, por falta de um cuidado adequado, ele deixou que o seu filho de 15 anos apoderasse da arma de fogo. Meu amigo, o mero apoderamento da arma de fogo já configura o crime omissivo próprio de omissão de cautela. E se também for uma PCD, pessoa com deficiência mental, que se apodere de arma de fogo, que esteja sob sua posse ou que esteja sob sua propriedade, incorre no crime de omissão de cautela. Então, anota aí, tá bom? É o crime de omissão de cautela. Lembrando que, como é um crime praticado mediante uma omissão, a punição dele vai ser condizente com a sua culpabilidade. É punido com detenção. Não é reclusão, é detenção, tá? Bora lá ver o tipo. Artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos, menor de 18, tá? Menor de 18 ou pessoa com deficiência mental, portador de deficiência mental, se apodere da arma de fogo que esteja sob sua posse ou sob sua propriedade. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável por empresa de segurança e transporte de valores. Aqui, mais uma vez, nós temos a figura equiparada do crime de omissão de cautela. Deixar de registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal perda, roubo, furto, outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição,
que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas do ocorrido. Então, se eu tenho ali perda, roubo, furto, tem que ter a comunicação para, né, tem que ter a comunicação para a autoridade competente sobre essa perda, roubo, furto. Se não tiver, incorre no crime de omissão de cautela, na forma equiparada. Tudo bem? Então tá aí, nós temos aí mais uma questão resolvida. Vamos agora à questão de número 6, tá? Questão 6 fala assim: a Lei 10.826 dispõe sobre o registro, a posse e a comercialização de arma de fogo e munição. Segundo a referida lei, qual órgão competente para cadastrar autorizações do porte de arma de fogo e as renovações pedidas pela Polícia Federal? Olha aí, falou em Polícia Federal, eu já vou lembrar o quê? Falou em Polícia Federal, nós sabemos que é ela que faz ali o cadastramento das autorizações de porte de arma de fogo no âmbito do Sistema Nacional de Armas, que é o SINARME. Então, nós vamos encontrar isso aonde? Na letra B de bola. Então, Exército Brasileiro, quer dizer, Exército Brasileiro? Não, né, pessoal? Porque ele está falando da Polícia Federal. Força Nacional de Segurança Pública também não. Secretaria Nacional de Segurança Pública também não. Instituto Nacional das Armas também não. Então, tá aí, nós temos a letra B de bola como gabarito. Falou em SINARME, já associa a Polícia Federal. Então, autorização para porte de arma de fogo mediante autorização do Sistema Nacional de Armas. Autorização para compra de arma de fogo, o SINARME faz direto, tá? Certificado de registro, PF, após autorização do SINARME. Tudo bem? E lá na lei nós vamos encontrar as competências do Sistema Nacional de Armas. Claro, mantido pela Polícia Federal, sempre, tá, pessoal? E aí nós vamos encontrar o quê? Lá no 3, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações pedidas pela Polícia Federal. Se eu quero ali a minha autorização para porte, vai ter o cadastramento no Sistema Nacional de Armas. Se eu quero renovar a expedição do meu porte, vai ser feito pela Polícia Federal e cadastrado no sistema. Então, falou em SINARME, lembra do cadastramento feito pela Polícia Federal. Tudo bem? Beleza. Autorização para porte, PF após a autorização do SINARME, não pode esquecer. Isso aqui nós já vimos, por isso que eu vou passar um pouco mais, tá bom? Vamos à questão de número 7. Olha aí, uma questão também que é muito importante ficar atento. Questão que pode vir na sua prova trazendo ali contexto, tá? Tício, armeiro, devidamente habilitado e cadastrado. Veja que ele é devidamente habilitado e cadastrado, então não tem nada fora. O armeiro vai ser aquele profissional que faz a manutenção de armas, que conserta armas. Os armeiros precisam ter habilitação e cadastro nos órgãos competentes no Brasil, tá? Então, veja, Tício, armeiro, devidamente cadastrado, resolveu testar um revólver por ele consertado. Para tanto, efetuou 2 disparos para o alto, no quintal dos fundos de sua oficina, que está localizada em uma rua com várias residências e movimento de pessoas. No caso apresentado, a conduta de Tício é considerada. Pessoal, ele praticou crime? A pergunta é sim ou não? Sim. Nós temos aqui um tipo que é o crime um tipo penal previsto, inclusive, na própria Lei 10.826, que é o crime de disparo de arma de fogo, tá, pessoal? Professor, mas ele é habilitado e cadastrado, pessoal. O crime de disparo de arma de fogo é um crime comum. O que é um crime comum? É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. A lei não vai exigir uma qualidade específica para o agente, não. Então, nós temos sim o tipo penal, previsto inclusive na Lei 10.826, que é o crime de disparo de arma de fogo, inclusive punido com reclusão, tá? Bora lá. A letra A fala assim, ó, atípica, pois não há nada previsto na legislação. Não, não é atípica. O correto seria típica, porque está previsto. É uma contravenção penal. Não, não é contravenção penal, não. É um crime, pessoal. É um crime, tá bom? Criminosa, punível com reclusão, pois é considerado crime de disparo de arma de fogo previsto na Lei 10.826 de 2003. Está aqui o nosso gabarito, tá bom? É mera infração administrativa? Não, não é mera infração administrativa, não. É crime também. Pessoal, sempre tem dúvida ali do crime e infração penal. Se tivesse infração penal, estaria correto? Estaria. Pessoal, bem simples, ó. Infração penal é a expressão geral em que eu tenho uma figura do crime ou contravenção. Tá? Qual a diferença do crime e contravenção? A natureza da pena imposta. Você já mata qualquer questão quando você responde assim.
O crime eu vou punir, vou aplicar pena privativa de liberdade, tá? Pena privativa de liberdade, reclusão de direito, então reclusão e detenção. Cadê? Aqui, ó. E a contravenção, professor? Prisão simples e ou multa. Pronto. Reclusão, detenção, prisão simples ou multa. A diferença de crime e contravenção reside exatamente na natureza da pena imposta. Beleza? Exercício regular, pois estava a testar a arma consertada. Não, não pode, não se fala em exercício regular. Então, letra C aí, mais uma questãozinha resolvida, tá bom? Para você, atenção especial aí nessas questões. Vamos lá para mais uma questão. Vamos aqui resolver aqui mais uma questãozinha. Antes disso, olha o crime aí, né, pessoal? Disparo. Disparar arma de fogo, acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade prática de outro crime. Então, veja que aqui eu preciso que a conduta não tenha finalidade, a prática, né, de um outro crime, porque entra o princípio da consunção. O crime mais grave absorve menos grave, né? Veja que a punição dele é com reclusão de 2 a 4 anos e multa. Disparo de arma de fogo em via pública é um crime aí que é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? No caso apresentado com titícia, é considerada criminosa, tipificado no 15 na Lei 10.826. Tá aí o disparo de arma de fogo. 8. O Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído pelo Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional, possuindo várias atribuições e competências, exceto. Agora, chegamos numa questão que a gente tem que lembrar aqui, né, das atribuições e competências do SINARM. Não adianta a gente saber que o SINARM ele vai somente ali ser gerenciado pela Polícia Federal, mas precisamos conhecer as suas atribuições, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou repassar para vocês aqui, ó, no artigo 2, lá da lei, as principais, ó. As principais, aquelas que de fato a gente precisa lembrar. Identificar as características de propriedade da arma de fogo mediante cadastro, cadastrar arma de fogo produzida, importada ou vendida no Brasil, cadastrar autorizações de porte de arma de fogo e renovação expedida pela Polícia Federal, cadastrar as transferências de propriedade. Então, se eu tenho ali, vendi a arma, ou então houve furto, extravio, eu preciso cadastrar tudo isso. Veja que a maior parte é cadastrar. Por quê? Porque é um sistema. Então, o sistema eu vou cadastrar dados. Identificar modificações que alterem a característica do funcionamento da arma, integrar o cadastro de acervo policiais já existente, né? Cadastrar apreensões de arma de fogo, inclusive vinculados a procedimentos policiais judiciais, cadastrar os armeiros, que são os profissionais conforme nós vimos, cadastrar mediante registro produtores, atacadista, varedista, exportadores, importadores. Então, todas as pessoas que trabalham com armas aí precisam aí ter esse cadastro, né? Cadastrar a identificação do cano da arma, características, impressões, raiamento, informar a Secretaria de Segurança dos Estados, o DF, os registros de autorizações de porte. Então, aqui nós temos 11 atribuições lá na própria Estatuto do Desarmamento. A disposição desse artigo não alcança a arma de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que com seus registros próprios. Por quê? Porque eu tenho já ali o sigma. Então, aqui é o SINARM, tá bom? Agora, vamos para a questão. Olha só, nossa questãozinha, ele vai falar de todas, exceto cadastrar as armas institucionais das Forças Armadas e Policiais Militares do Estado. Eu já encontrei. Por quê? Porque aqui não é o SINARM, aqui vai ser o quê? Sigma, tá bom? Se eu falo em armas de uso restrito que estão em poder das Forças Armadas ou aparelho de segurança pública, nós temos ali o SINARM. Então, já encontrei aqui, ó. Bora fazer um confere nas demais? Identificar e cadastrar a propriedade de armas mediante cadastro, cadastrar armas de fogo produzidas, importadas, vendidas no Brasil, no país, né? Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e renovações expedidas pela Polícia Federal, cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Então, veja que tudo isso aí é atribuição de quem? Do SINARM. Beleza? Maravilha, questão 8 aí, resolvida. Não pode deixar de fazer a leitura do artigo 2, que é um daqueles que mais se apresentam nas provas, tá? Vamos à questão 9, galera. A questão 9 fala assim, ó. Sobre o porte de arma de fogo nos termos do Estatuto de Desarmamento, é correto afirmar.
Vamos lá, questãozinha agora de porte. Porte é aquele crime que vai dar circulabilidade para o crime, né? Para a arma, melhor dizendo. Fala assim a letra A. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Civil. Não, pessoal. Polícia Civil dos estados? Claro que não. Autorização para porte, nós temos ali que é da PF mediante autorização do SINARM. Então ficou errado isso aqui. A autorização do porte de arma de fogo prevista nesse artigo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Perderá automaticamente a eficácia do porte. Sim, perderá. Todas as vezes que alguém que detém o porte de arma de fogo for abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas, eu tenho ali a perda automática do porte, tá bom? Então tá aí, punido aí, né, nos termos do Estatuto de Desarmamento, então letra B de bola. Constitui crime punido com pena de detenção, portar, deter, fornecer. Pessoal, detenção não, né? Aqui seria reclusão. Constitui crime punido com pena de multa, portar, não é pena de multa, né, pessoal? Ficou errado aqui. É o crime de quê? É o crime de reclusão, tá? Maravilha! Então, vamos lá. Olha aí, todas elas aí bonitinho, sempre a banca eu sei. E é até uma maldade, né? O examinador está cobrando questão relacionada a preceito secundário de tipo penal, ou seja, pena, mas não tem jeito. Eles cobram, a gente tem que trazer aquilo que está sendo cobrado aí para vocês. Mas tem um macetinho aqui, pessoal, ó. Competência da Polícia Federal, após a introdução do SINARM, conforme nós vimos, tá? E o que eu quero chamar a atenção? O crime de porte ilegal de arma de fogo é punido com reclusão. Os únicos crimes tipificados no Estatuto que são punidos com detenção é posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a omissão de cautela no 13. Você sabe dessa informação, as demais você vai saber que todas são punidas com reclusão. Então, de novo, os únicos tipos penais que são punidos com detenção é a omissão de cautela, que nós já estudamos no artigo 13, e o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lá do artigo 12. O resto, meu amigo, tudo vai ser o quê? Reclusão. Tá bom? Então, fica aí essa diquinha importante. 10. Com fulcro na Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento, e suas alterações, indique a alternativa correta. Letra A. A classificação legal técnica geral, bem como a definição de armas de fogo e demais produtos controlados de uso proibido, restrito, permitido ou obsoletos de valor histórico, serão disciplinados em ato do Comando do Exército, mediante proposta do chefe do Poder Executivo. Não é proposta do Comando do Exército. Ele trocou aqui, tá? Então ficou errada a letra A. Letra B. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessória ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal, regulamentado no interior de sua residência, dependência desta ou em seu local de trabalho, desde que o titular seja responsável legal do estabelecimento ou empresa, pena combinada de reclusão de 1 a 3 anos. Não é essa. Esse preceito secundário sendo cobrado. Portar, deter, adquirir, receber, der em depósito, vou direto para a pena. Ó. Sem autorização, pena de 2 a 4. Beleza. Professor, pena de novo? Pena. Infelizmente, eu sei, repito, eu não concordo com as bancas cobrarem pena, mas é o que nós temos para hoje. Então, preceito secundário, que são as penas, preciso saber. 2 a 4, letra C, o gabarito. Tá? Agora, veja, é vedado ao Ministério da Justiça celebrar convênio. Não, o Ministério da Justiça pode celebrar convênios, que são aqueles acordos em que nós temos ali uma busca, né, de algo em comum. Então, o Ministério da Justiça pode celebrar convênio com o Estado, com o DF, para cumprimento na própria lei. Beleza? Então, letra C é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Bom, deixa eu aqui finalizar com vocês a nossa aulinha, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma excelente preparação. Continue conosco aqui no Implacável Concursos. Então, veja que nós resolvemos aí 10 questões, passeamos por vários dispositivos do Estatuto do Desarmamento. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido demais essa aula. Deixa aqui no comentário o que é que você achou. Foi bacana? Foi legal? Compartilha, curte, porque estamos juntos sempre buscando a sua aprovação, porque somos implacáveis. Beleza, pessoal?
Forte abraço, me despeço por aqui, até mais.